Olá! Já estava ficando com saudade de estar vindo aqui, estar compartilhando com vocês, né? Um pouco da palavra de Deus, um pouco de que Deus tem falado comigo, né? E hoje, peço perdão assim se às vezes o barulho da chuva atrapalhar um pouco, mas foi o horário que eu consegui estar aqui gravando, trazendo essa palavra. E hoje eu quero estar dando um pouquinho, viajando um pouquinho na palavra de Deus e estar compartilhando aqui com vocês um pedaço de um livro que eu concluí a leitura ontem, se eu não me engano. Eu vou começar fazendo a leitura dessa parte aqui do livro, porque tem tudo a ver com o que Deus tocou no meu coração. O nome do livro é Satanás e o seu Evangelho, que diz assim, mais para o final do livro. O escritor estava falando de uma outra obra, de uma outra pessoa que ele citou aqui. Aí ele diz assim: o escritor acredita que existem milhares como esses pregadores, que talvez tenham sido cridos na escola dominical, ensinados sobre o nascimento e a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, que acreditavam na história de sua pessoa, que se esforçavam variavelmente para praticar seus preceitos e que pensa que isso é necessário para a salvação deles. Frequentemente, essa classe, quando atinge a idade adulta, sai pelo mundo, encontra os ataques de ateus e infiéis e é informada de que uma pessoa como Jesus de Nazaré nunca viveu. Mas as impressões dos primeiros dias não podem ser facilmente apagadas, e elas permanecem firmes em sua declaração de que creem em Jesus Cristo. No entanto, quando sua fé é examinada, com muita frequência se descobre que, embora acreditem em muitas coisas sobre Jesus, elas realmente não acreditam nele. Elas acreditam com a cabeça que tal pessoa viveu, e porque acreditam nisso, imaginam que, portanto, são salvos, mas nunca derrubaram as armas de sua guerra contra ele. Se entregaram a ele, nem acreditaram nele verdadeiramente com o coração. A simples aceitação de uma doutrina ortodoxa sobre uma pessoa de Cristo, sem que o coração seja conquistado por ele e viva devota a ele, é outra fase. O caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Um mero consentimento intelectual à realidade da pessoa de Cristo, que não vai muito longe, é outra fase do caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminho em morte. Ou, em outras palavras, é outro aspecto do evangelho de Satanás. E agora, meu leitor, onde você está? Você está no caminho que parece direito, mas que termina em morte? Ou você está no caminho estreito que leva à vida? Você realmente abandonou a estrada larga que leva à morte? O amor de Cristo criou em seu coração um ódio e horror a tudo que é desagradável para ele? Você está desejoso que ele reine sobre você? Você está confinado inteiramente em sua justiça e sangue para a aceitação com Deus? Aqueles que estão confiando em sua forma externa de piedade, como o batismo, como aqueles que são religiosos porque acreditam em uma marca de responsabilidade, ou aqueles que frequentam alguma igreja ou capela porque é moda fazê-lo, e aqueles que se unem a alguma denominação porque supõem que tal passo lhe permitirá tornar-se cristão, estão no caminho que ao cabo dá caminho de morte. Morte espiritual e eterna. Por mais puro que sejam os nossos motivos, por mais nobres que sejam as nossas intenções, por mais bem intencionadas que seja o nosso propósito, por mais sincero que sejam os nossos esforços, Deus não nos aceitará como seus filhos até que aceitemos o Filho dele. E é isso. E de certa forma, essa parte, né, desse livro me deixou bastante, né, reflexiva e me fez lembrar da parábola do joio e do trigo,
que diz assim, que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou-se espigas de joio, formou as espigas. O joio também apareceu junto com o trigo. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. Então direi aos seus encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e arrancam em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Aí talvez você pode estar se perguntando, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Bom, junto com esse livro e junto com isso me fez perceber que algo que muitas de nós sabemos, né? Que existem joios no meio do trigo. Existem pessoas que acreditam em Deus, mas que não são cristãos de fato, que estão tanto dentro da igreja e que estão também fora da igreja, né? De certo modo, eu vejo como se esse tipo de pessoa, elas meio que criam uma lista mental de coisas que elas precisam fazer para estar ali servindo de Deus, porque elas acreditam que é aquilo, né? Eu vou estar exemplificando para vocês 3 tipos de joio que acham que são trigo. Vamos lá. O primeiro exemplo é a pessoa que acredita na sua salvação e que, no caso, na sua mente, ela marca todos os pontos daquilo que ela precisa fazer, como ir à igreja, dar dízimos, ou tá fazendo ali esse momento de oração, fazendo a leitura de um versículo. Necessariamente, essas pessoas, elas frequentam a igreja, elas são ali assíduas, elas fazem parte de ministério, mas no final das contas, elas não se entregaram, elas não tiveram um encontro de fato com Cristo. E uma outra passagem que me fez lembrar desse tipo de pessoa está em Mateus capítulo 7, versículo de 22 a 23, onde é que Jesus diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres. Ou seja, são as pessoas, são os joios que estão ali dentro da igreja, são as pessoas que servem a Deus, mas que não se entregaram de fato a Deus. E a resposta então do Senhor é: Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, pois vocês praticam o mal. Então, esse é um tipo de pessoa joio que está dentro da igreja, que se dedica a Deus, mas que de fato não busca Deus, não busca ter intimidade, não tem um relacionamento com Deus, fazem orações vazias, leituras vazias da palavra, não se aprofundam, não tentam meditar nisso e principalmente não têm o temor de Deus. Um outro tipo de pessoa joio que eu considero são aquelas que acham que são trigo e que não frequentam a igreja, mas acreditam que porque oram, porque leem um versículo da Bíblia, porque ao seu ponto de vista são consideradas boas pessoas, elas serão salvas, independente, porque Deus perdoa os pecados. Mas ela tem aquele hábito de praticar determinados tipos de pecados porque pensam: Deus perdoa, daqui a pouco eu peço perdão. Eu vou mentir aqui agora porque eu sei que Deus vai me perdoar. Mas no final das contas, o arrependimento ele não é genuíno, o arrependimento ele não queima, ele não vem de dentro, um arrependimento onde é que a gente se sente como o pior tipo de pessoa do mundo quando a gente peca contra Deus. Não é um arrependimento vazio, assim como o seu relacionamento com Deus. E acham que por não estarem na igreja, e acham que por fazerem coisas boas,
irão para o céu, mas a bondade ela é relativa. A bondade não é vista, não é comparada pelos nossos olhos. A bondade ela é vista e comparada pelos olhos do Senhor, que conhece todas as nossas intenções e sabe exatamente o que se passa em nosso coração e em nossa mente. E o terceiro tipo de joio, ele é aquele que frequenta a igreja, mas ele não se dedica tanto. Ele só vai ali para bater um cartão, faz ali as coisas que ele considera bom, tem uma certa dúvida sobre a questão do dízimo e algumas questões dentro da própria doutrina da palavra, e acredita também na sua própria salvação, mas não busca fazer nada, não tenta nem às vezes fazer o mínimo para tentar agradar a Deus. Também, às vezes, quando fazem orações, leitura da palavra, são orações e leitura da palavra vazia, né? E é sobre esse tipo de pessoa também que Cristo está alertando, sobre as pessoas que estão na igreja, mas que não têm intimidade, que não aceitaram Ele de fato como seu Senhor e Salvador. Um exemplo desse tipo de pessoa, que eu quero estar trazendo aqui para vocês, é o Paulo. Em Atos capítulo 22, versículo de 1 a 3, é a própria descrição de Paulo sobre como ele era, como ele era antes de ter um encontro com Cristo. Ele diz assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio, e então Paulo disse: sou judeu, nascido de Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é que isso é como Paulo era. Ele era zeloso, ele era exatamente como o exemplo citado por Jesus. Ele era alguém que ia na igreja, que fazia as coisas em nome de Cristo, em nome de Deus, mas que no final das contas, antes dele ter um encontro, ele era vazio. Ele não era alguém que realmente iria verdadeiramente para o céu. Até que numa outra passagem de Atos, tem a demonstração de Paulo, quando ele tem o seu encontro com Deus, quando ele tem o seu encontro com Cristo e toda a sua vida é transformada. Não quero estar só trazendo o exemplo de Paulo aqui, eu vou estar trazendo sobre Jó. Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó disse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque ele teve um encontro de fato, um encontro genuíno com Deus. E essa palavra que eu tô aqui compartilhando com vocês, ela tem alguns objetivos, né? O primeiro deles, eu não sei se você é cristão ou não, se você está em alguma igreja ou não, mas se você estiver em alguma igreja, que tipo de relacionamento que você tem? Você é realmente um joio que acha que é trigo, ou você é de fato um trigo, alguém que se entrega para Cristo? E como você vai saber o temor, o mesmo princípio que é da sabedoria, que é o temor, é o princípio. Se as coisas que você faz, você teme a Deus, você sente orgulho em fazer para Deus as coisas de todo o seu coração, significa que você está no caminho certo. Agora, se não há o temor em seu coração, infelizmente significa que você ainda não teve um encontro de fato com Cristo. Mas isso é fácil. É só orar, colocar seus joelhos no chão, interceder, pedindo a Deus para que Ele venha de fato ter um encontro contigo. Um outro ponto é que se você está afastado de Deus, se você acha que mesmo fora da igreja, ou que fazendo o básico que você, de uma lista imaginária que você coloca em sua mente, que isso te aproxima de Deus, mas se ainda te falta o temor e o respeito a Deus, porque você não consegue abandonar seus vícios, você não consegue deixar de fazer aquilo que te dá prazer, eu sinto te informar, porque quando Jesus for ao seu encontro, ele vai falar: eu não te conheço. Não adianta você conhecer só de nome, você tem que se entregar, se submeter a Deus. Se você não é cristão e talvez achou essa palavra interessante, talvez isso sirva para você de alerta de alguma forma, para você buscar a Deus. E por último, se você é o tipo de cristão que teme a Deus, que busca o Senhor, que é realmente de fato um trigo, será aquele filho que quando encontrar Cristo, ele virá e falar assim:
Agora, minha noiva, você encontrou o descanso, chega de sofrer pelo meu nome? Então, você tem um desafio junto comigo, que é estar intercedendo sobre a vida das pessoas que estão dentro das igrejas, mas que estão mortas, mas que ainda não tiveram contato genuíno com Deus. Esse é o meu convite a vocês. E eu espero do fundo do meu coração que, se vocês ficaram aqui até o final, que Deus tenha tocado no coração de vocês de alguma forma e que esse vídeo seja de alguma forma um alerta para vocês. Cristo está voltando, sua volta está cada dia, cada segundo, cada vez mais próxima. É hora da gente se arrepender, buscar, orar, evangelizar, testemunhar sobre Deus, para que quando Ele vier, Ele possa dizer: seja bem-vinda, minha noiva. Essa mensagem que eu queria estar trazendo para vocês hoje, espero do fundo do meu coração que elas tenham algum tipo de impacto na vida de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim nos permitir. Tchau, tchau.